Olá, estamos aqui hoje para mais um devocional da nossa série de devocionais do livro dos nossos bispos J.B. Disse Carvalho, Conversas íntimas com o Espírito Santo. Eu sou a pastora Jéssica Neres e eu quero convidar a você ficar comigo aqui hoje. Hoje o nosso tema é: onde há visão, a provisão encontra o caminho. E o nosso texto hoje está em Gênesis 22:14, que diz assim: E chamou Abraão aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até hoje, no monte do Senhor se proverá. Que nós sabemos que é o Monte Moriá. Em Pentecostes não foi apenas uma celebração de poder. Nós sabemos da festa de Pentecostes que aconteceu 50 dias depois da Páscoa. E ali aconteceu um grande batismo com o Espírito Santo, uma grande manifestação de poder. Mas Pentecostes também é um lugar de ativação de visão. Porque o Espírito do Senhor veio, e o Espírito do Senhor não vem apenas para fazer você sentir. O Espírito do Senhor vem para ativar uma visão que Deus tem para você. Porque o Espírito não vem apenas para fazer você sentir arrepios. O Espírito do Senhor vem para fazer você enxergar, você ter uma visão de futuro. E este é o nosso ponto. Visão não é uma ideia sobre o futuro. Visão é a capacidade de ver como Deus vê. É a capacidade de ver o futuro com Deus. Então não é somente sentir, mas é ver. E quando nós vemos e quando nós enxergamos e o nosso espírito concebe aquilo que nós estamos vendo, porque tudo aquilo que a gente consegue pensar, tudo aquilo que a gente consegue, que a nossa mente consiga conceber, isso se torna uma possibilidade. E quando nós conseguimos ter a visão que Deus tem para nós, nós acabamos por ter um alinhamento com o céu, com a visão do céu. Sabe, hoje eu quero convidar você a se alinhar não com a visão da terra para você, não com a visão que talvez as pessoas apresentaram para você, mas com a visão que Deus tem para você. Toda visão vai carregar uma exigência, toda visão vai carregar um protocolo. E se existe um protocolo que a visão carrega, é o protocolo de ser testada. Todos os pais, os patriarcas que receberam uma promessa, que obtiveram uma visão. A Bíblia diz que Moisés ele enxergou a cidade não feita por homens, cujo fundador e o construtor, o arquiteto e construtor não eram os homens, mas era o próprio Deus. Ele teve uma visão. Abraão, quando ouviu o convite de Deus para sair da sua terra, Deus fala para ele: olha para o céu, olha para a areia do mar, assim como a areia do mar, assim como as estrelas no céu, assim será a sua descendência. Deus sempre vai te dar uma visão do seu futuro, porque quando você tem a visão do seu futuro, você saberá para onde você está indo. Mas essa visão, ela será testada. Nós sabemos que o próprio Moisés não entrou na terra prometida. Nós sabemos que muitos dos pais, os patriarcas, eles não viram as promessas cumpridas, mas eles viveram e eles creram como se já tivessem recebido. Porque visão sem prova não sustenta destino. Visão sem prova é somente um flash de algo que você almeja. A visão, quando ela passa pela prova e ela permanece e ela sobrevive e ela enfrenta, isso se torna uma realidade. No monte, Abraão, ele estava lá não apenas obedecendo, quando ele sobe no monte para cumprir uma ordem, uma instrução que era sacrificar Isaque, o seu único filho. Ele subiu ali, ele não sabia ainda o que aconteceria, mas ele tinha uma visão de Deus.
ele tinha uma visão da promessa. Deus havia prometido a ele que aquele filho Isaque, com ele estava a promessa, que por meio dele, ele seria pai de multidões. Então, quando Abraão sobe o Monte Moriá para obedecer a Deus, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele tinha uma visão de Deus, ele tinha uma visão do futuro. Ele confiou e ele obedeceu. E aqui revela o alto nível de confiança que Abraão tinha. Porque Deus nunca pediu para tirar de Abraão Isaque. Deus pediu para revelar o que dominava o coração dele. Deus de fato não queria Isaque. Deus queria saber o coração de Abraão. Quando Deus nos pede algo, não é porque Deus tem interesse nisso. Deus quer saber o nível de entrega, o nível de comprometimento do nosso coração com Ele. E aqui está uma chave. A provisão sempre está escondida no lugar da entrega. Eu vou repetir. A provisão sempre estará escondida no lugar da entrega. É quando você entrega que a provisão chega. É quando você entrega que a sua confiança e o seu coração aponta para a aliança que você tem com Deus chega. Enquanto Abraão segurava, nada acontecia. Enquanto ele reteve Isaque, nada acontecia. Mas quando ele entregou, o céu respondeu. Quando ele entregou, o cordeiro apareceu, porque o cordeiro foi preparado antes. Talvez antes mesmo de Abraão e de Isaque subir aquele monte, o cordeiro já estava lá, porque o cordeiro já foi preparado. Nesse lugar, nesta ocasião, aparece o nome de Deus como Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que providencia, o Deus que se antecipa, o Deus que provê a solução antes do problema. É o Deus que antes da falta, antes da escassez, antes da doença, antes da morte, Ele já proveu a provisão, Ele já proveu a cura, Ele já proveu a vida, Ele já proveu o socorro. Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que imolou o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes mesmo de nós fazermos qualquer coisa, o cordeiro já tinha sido morto. E Deus quer se revelar na sua vida hoje como Jeová Jireh, o Deus que provê. Mas você precisa entender isso com profundidade, que provisão não tem nada a ver com sorte. Provisão é uma resposta de uma entrega. A resposta a uma visão clara, resposta a um coração alinhado, a resposta a uma fé que se move, a uma fé que confia, a uma fé que entrega. Então muitos querem provisão, mas poucos querem a parte da entrega. Mas sem entrega não tem provisão. Muitos querem resposta, mas evitam o processo. Mas no reino não funciona assim. Quando você entrega, Deus provê. Quando você confia, Deus libera. Quando você se move, o céu responde. E existe algo poderoso nisso. A provisão não vem apenas para suprir você. Ela vem para posicionar você. A partir daquele momento, Abraão certamente ele teve um upgrade no seu status com Deus. Talvez ali ele se tornou o pai da fé. Ali ele se tornou o pai, o modelo de quem confia e de quem entrega. Quando você confia em Deus, quando você está posicionado na sua fé para com Deus, isso vai abrir os caminhos para você. Isso vai destravar os seus destinos. Isso vai liberar o destino para a sua geração. Porque aquilo que Deus faz em você, Ele fará através de você. Nós sabemos que pela fé, somos filhos de Abraão, porque a fé de Abraão ainda fala. A fé de Abraão ainda gera outros filhos na fé. Então, a pergunta para hoje é: o que você precisa entregar que você ainda não entregou?
Qual é o Isaac que você está retendo? Talvez você está aí já há algum tempo esperando por uma resposta de Deus. E Deus está esperando pela sua entrega. Deus poderia fazer sem você entregar? Ele pode. Mas Deus espera que você entregue. Sabe por quê? Porque quando nós entregamos para Deus o que Ele nos pede, nós nos aproximamos mais ainda de Deus. Porque o maior modelo de quem sempre entregou é o próprio Deus. Como as Escrituras diz, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho. Então, quando nós entregamos, é porque nós confiamos que nós estamos conectados a uma fonte inesgotável chamado Deus Pai. Eu quero convidar você a orar comigo hoje. Senhor, abre os meus olhos para ver como o Senhor vê, para que eu possa olhar para o lado e que eu possa ver, assim como Abraão viu, o cordeiro que foi preparado. Alinha o meu coração à sua visão. Me dê coragem para entregar aquilo que eu preciso entregar. Eu sei, Senhor, que eu preciso fazer algumas entregas. Talvez hoje eu preciso entregar o controle para o Senhor. Talvez hoje eu preciso descansar e confiar que o Senhor fará por mim e que o Senhor me dará até mesmo enquanto eu durmo. Eu preciso confiar no Senhor. E eu declaro que eu viverei não mais pela falta, eu viverei não mais pelas circunstâncias visíveis, mas eu viverei pela Tua provisão. Porque aquele que está em Cristo tem todas as coisas. Aquele que está conectado com a fonte tem acesso a tudo aquilo que a fonte carrega. Eu oro hoje e te agradeço em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Um beijo no seu coração, Deus abençoe você.